Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu gostaria que você pudesse dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar, deixar aí um comentário sobre o que você acha do conteúdo aqui do canal, porque eu tenho percebido que o YouTube, o algoritmo do YouTube não está divulgando o canal, né? Não está fazendo aquilo que era próprio deles fazerem. Mas vamos lá, dando continuidade, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 12 até o versículo 19. Ontem nós vimos Jesus falando de alguns pré-sinais da sua vinda, né, para o seu retorno. Então ele falava sobre guerras e rumores de guerra, fome e peste. Hoje, Jesus vai falar sobre algumas coisas que acontecerão com os seus discípulos e agora cabe para nós que também acontecerá conosco no fim dos tempos, e a gente já está vendo acontecer, né? Para que depois venha a grande tribulação e seja o fim da história humana. Então vamos lá. Lucas 21, versículo 12. Mas antes de tudo isso, vos prenderão, perseguirão e levarão às sinagogas e às prisões. Conduzirão diante de reis e magistrados por causa do meu nome. Então Jesus está dizendo que antes do fim do mundo, antes que as coisas que ele tinha dito iria acontecer para chegar o fim da história humana, primeiro seus apóstolos iriam ser presos. Hoje nós já estamos vendo aqui, no próprio Brasil, uma certa perseguição aos padres, uma certa perseguição aos pastores, né, protestantes, que anunciam o evangelho. De alguma forma, a sociedade brasileira, mergulhada no obscurantismo, mergulhada nas ideologias, seja elas ideologia de gênero, comunista, socialista, ideologias revolucionárias na área sexual, todas essas revoluções têm levado homens de Deus a até mesmo prisões. Se não prisão ainda, processos. E infelizmente, né, isso tudo não vai parar, porque é anunciado por Jesus. Vocês serão levados diante de reis, governadores e dentro das sinagogas, prisões, né, para prestarem esclarecimento pelo que vocês estão fazendo, anunciando, pregando, vivendo. Então Jesus continua, versículo 12. Dando-vos oportunidade de dar testemunho. Então essas prisões serão dignas para nós de ocasião de dar testemunho de Cristo, né? E diante de todo mundo. Por que diante de todo mundo? Porque essas coisas se tornam notícias, né? Quem não viu na Nicarágua, né, o bispo que foi preso? E isso foi noticiado no mundo inteiro, né? Essas ideologias comunistas levam os homens de Deus e mulheres de Deus. Quem não lembra daquelas freiras na Nicarágua que tiveram que deixar o convento e ir para outro país, porque senão ficariam detidas, presas? Isso tudo é ocasião para nós de testemunhar, de testificar, né, a nossa fé em Jesus Cristo. Aí, versículo 14, Jesus diz: tomai a decisão de não preparar a defesa. Então, não devemos nos preocupar, eu vou preparar minha defesa. Não, o Senhor não diz que nós devemos preparar nossa defesa. Quem está com a verdade não precisa de mais nada, né? A verdade é Cristo. Versículo 15. Eu vos darei uma eloquência e uma prudência às quais nenhum adversário poderá resistir, nem retrucar. Então, nós seremos revestidos de uma capacidade, como eu me lembro de Paulo. Se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver lá no finalzinho do Atos dos Apóstolos, Paulo, na sua própria defesa, como cidadão romano, Paulo tem uma eloquência tão grande que até, se eu não me engano, foi o rei, um dos reis, que disse que se
por um pouquinho só de tempo, se Paulo anunciasse mais o evangelho para ele, ele se converteria. Então, nós não precisaremos, né, preparar nossa defesa, porque o Senhor é a nossa defesa, né? Eu levanto meus olhos para o monte e pergunto de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? Eu me abrigo à sombra do Altíssimo, e aquele que abriga a sombra do Altíssimo é feliz, porque cairá 10.000 à sua direita, sei quantos mil à sua esquerda, e ele não será atingido, nem mesmo pela peste, nem mesmo pela enfermidade que é obra direta de Satanás ou indireta, né? E ele continua, versículo 16: Até vossos pais e irmãos, parentes e amigos, vos entregarão e matarão alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Contudo, não perdereis nenhum fio de cabelo da cabeça. Com vossa constância ganhareis as vossas vidas. Veja, Jesus está dizendo que até os nossos familiares se levantarão contra nós. Se você fizer a defesa de Cristo, a defesa do Evangelho de Cristo, se você defender a Igreja de Cristo, isto será motivo para que até pessoas da tua família comecem a se levantar contra você. Por quê? O mundo todo é contra a Igreja Católica, por exemplo. Todo mundo, todas as, entre aspas, igrejas é contra a Igreja Católica. Mas se você se levanta para defender a Igreja Católica, você logo é alguém que se levantou contra Cristo. Você logo é alguém que é um fanático religioso. Você logo é alguém que quer fazer com que o mundo inteiro continue, entre aspas, na idolatria. Por quê? Porque desconhecem a Igreja Católica. Desconhecem que a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É a Igreja de nosso Salvador. É a Igreja única, santa, católica, apostólica que ele deixou. E por isso, parentes, ele diz aqui, Jesus diz que até vossos pais e irmãos, parentes e amigos vos entregarão e matarão alguns de vós. Ou seja, se levantarão contra nós, até os nossos familiares. Por quê? Porque nós estamos defendendo a Santa Igreja, defendendo a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, defendendo a vida eterna. Mas Jesus diz, e todos vos dirão por causa do meu nome. E todos vos odiarão por causa do meu nome. Aí versículo 18, Jesus diz, isso aqui é maravilhoso. Jesus diz, ele nos defenderá. Contudo, não perdereis nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. E aí ele diz para mim e para você, com vossa constância, constância é se manter constante no que você aprendeu, né? Como diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, né? Com vossa constância ganhareis a vossa vida, ou seja, com a nossa fidelidade a Jesus e ao projeto de Jesus, nós ganharemos a nossa vida. Que vida é essa? Não é essa vida biológica, mas é a vida eterna, é Zoé, a vida de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos permanecer fiéis ao Santo Evangelho, que nós possamos permanecer fiéis a Jesus, que nós possamos permanecer fiéis à sua santa e amada Igreja. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.